Olá, sejam muito bem-vindos. No vídeo 7 da nossa série de análises, a gente vai mergulhar na teoria mais intrigante de toda a franquia de Stranger Things. Sabe aquela sensação de achar que compreende perfeitamente uma história, até que um único detalhe, uma peça que parecia irrelevante, de repente inverte todo o tabuleiro? Ah, essa é a melhor sensação para quem curte desvendar narrativas, né? É quando a gente percebe que estava olhando para o lado errado o tempo todo. E hoje, o nosso foco é exatamente revisitar essa mitologia que muita gente achava que já estava mapeada de ponta a ponta. Exatamente. Porque enquanto os vídeos anteriores da nossa série exploraram mais a biologia e a hierarquia do mundo invertido, este vídeo 7 vai focar em evidências muito específicas. A ideia aqui não é só repassar o que já foi visto na tela, mas ir além da superfície. A gente vai explorar a tese de que o Will Byers não foi apenas a primeira vítima. Sim, é uma mudança drástica de paradigma. E é importante esclarecer para quem está acompanhando a gente que essa discussão não saiu do nada. A gente está baseando essa análise numa junção de teorias super detalhadas da comunidade no Reddit, algumas observações muito precisas da série e, claro, declarações recentes dos próprios criadores, os Duffer Brothers. Isso. Então preparem-se porque a grande premissa de hoje é a seguinte. E se o menino que sobreviveu for, na verdade, a chave biológica e o arquiteto criativo por trás de todo o pesadelo daquela dimensão? E se ele for o criador disso tudo? Quando a gente joga essa ideia assim logo de cara, ela desafia todo o senso comum de quem acompanha a série há anos. Porque a narrativa clássica sempre entregou aquela história de que ele estava no lugar errado na hora errada, né? Andando de bicicleta à noite, cruzou o caminho de um monstro e foi levado. Tipo uma tragédia de ficção científica super padrão. Mas, lendo os argumentos que o pessoal no Reddit compilou, a palavra coincidência começa a perder totalmente a força. E eu queria começar exatamente por aí, pelos primeiros dias dele lá dentro. Outras pessoas cruzaram com aquela dimensão, a gente lembra muito bem da Barbie, por exemplo. Eles desapareceram e foram vítimas quase instantaneamente. Mas o Will, um garoto comum, conseguiu sobreviver escondido no outro lado por um tempo absurdo. E aí eu te pergunto, como a gente justifica isso sem cair naquela desculpa rasa de, foi só um instinto de sobrevivência? É que o instinto de sobrevivência, ele até explica os primeiros dias. Explica a capacidade dele de se esconder, de correr. Mas não explica de forma alguma a simbiose que se desenvolve depois. A teoria propõe que a sobrevivência dele não foi um acidente, mas o início de uma comunhão bizarra com o ambiente. Uma comunhão. Sim, a resposta tradicional sempre tratou o personagem como um hospedeiro passivo, sabe? Como se ele fosse só uma casca vazia que uma força invasora usou para tentar entrar no nosso mundo. Mas as evidências apontam numa direção bem oposta. A teoria sugere que ele nunca foi passivo. Ele atua como um verdadeiro caldinho ativo daquela dimensão. Cadinho ativo. Essa expressão é muito forte. Mas, peraí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui. Se ele fosse um elemento ativo, moldando as coisas por lá, ele não estaria aterrorizado o tempo todo, né? E a gente sabe que mesmo depois de ser resgatado, o trauma parecia deixar ele cada vez mais vulnerável. Totalmente. A série passa, tipo, muito tempo focando nele, desenhando freneticamente. Tem aquela cena icônica que acho que todo mundo lembra, em que a casa inteira dos Byers é coberta por milhares de desenhos que formam a imagem do devorador de mentes. Para muita gente, isso é só o transtorno de estresse pós-traumático de uma criança. É muito fácil e, convenhamos, muito conveniente catalogar isso apenas como estresse pós-traumático. Mas a gente tem que reparar na precisão da coisa. Ele não estava apenas desenhando memórias confusas ou horrores abstratos da cabeça dele. Ele estava literalmente cartografando algo super complexo com uma clareza que beira a premonição. Sim, ele desenhou a criatura antes mesmo dela se manifestar fisicamente na sua forma total para os outros. Exato. E esse comportamento premonitório é a prova cabal de que a conexão era uma via de mão dupla. A dimensão não apenas deixou marcas na mente dele. A mente dele estava profundamente sintonizada com a arquitetura do lugar. Quando a gente usa o termo cadinho ativo, significa exatamente isso. É uma reação química contínua. Ele processa a dimensão e a dimensão reage a ele. Nossa,
Isso nos leva ao conceito que, para mim, é disparado a grande virada visual que a gente precisa discutir hoje. É o que o pessoal chama de metáfora da matriz de impressão. Eu confesso que eu precisei ler os textos originais algumas vezes para absorver a escala disso. É a parte mais alucinante da teoria, sem dúvida. Sim, porque a gente sempre assume que o mundo invertido, com aquelas cinzas caindo, os prédios idênticos aos de Hawkins, os carros apodrecidos nas ruas, a gente assume que aquilo sempre esteve lá daquele jeitinho, como uma cópia sombria que existe paralela à nossa realidade, desde sempre. E essa é a grande ilusão que a gente precisa desconstruir agora. Imagina o seguinte cenário, para quem está com a gente aqui tentar visualizar. Antes daquele dia específico de 1983, a dimensão paralela possivelmente não tinha a forma de uma cidade do interior de Indiana. Nem faria sentido ter, né? Exatamente. As discussões mais aprofundadas sugerem que o ambiente original era apenas um vácuo amorfo, uma substância primordial, caótica, sem forma alguma. Não tinha ruas, não tinha escola, biblioteca, fliperama. Era um espaço em branco, totalmente maleável, aguardando um fator externo para dar contorno a ele. E aí o Will entra em cena. Aí o Will entra em contato com essa dimensão. A teoria diz que a imaginação vívida dele, os medos profundos, os traumas, tudo isso serviu como a tinta que preencheu esse vácuo amorfo. A mente dele deu forma, substância e a exata aparência da cidade de Hawkins, aquele lugar sombrio. Isso é de explodir a cabeça. Mas aqui entra uma fricção muito interessante da história. Eu tenho certeza que quem está ouvindo e conhece bem a fundo o universo da série já deve estar levantando a mão e perguntando, peraí, e o Harry Creel, o Vecna? O grande elefante na sala. Pois é, A gente sabe, pelas temporadas mais recentes, que o Henry Creel foi banido para lá muito antes de 1983. Como é que a gente concilia a presença prévia do grande vilão com a ideia de que o espaço era só um vácuo esperando o Will? Essa é a distinção fundamental que, na verdade, solidifica a teoria, em vez de derrubar. O Henry Creel encontrou aquele mundo antes, sim, e as evidências na série sugerem que ele encontrou uma paisagem primordial, cheia de rochas flutuantes, tempestades. Ele moldou as criaturas, estabeleceu aquela hierarquia predatória e conectou a mente de colmeia. Ele lidou basicamente com a fauna daquele lugar. A fauna e as tempestades, sim. Mas e a infraestrutura? A replicação exata da topografia humana, tijolo por tijolo, de Hawkins. O Henry nunca teve o menor interesse na humanidade ou em preservar a cidade que ele tanto odiava. Porque ele faria uma cópia da escola. Faz todo sentido. Ele odiava a rotina humana, odiava a estrutura social. Ele queria destruir isso, não construir uma maquete em tamanho real. Perfeito. Então, a arquitetura física idêntica à de Hawkins não é obra dele. Isso só acontece no momento exato em que uma mente humana infantil, em um estado de puro terror, é jogada naquele vácuo. Isso é arrepiante se a gente pensar bem. Então a imaginação extremamente vívida daquele garoto solitário que passava horas adorando desenhar e jogando campanhas de RPG, inclusive RPG é sobre criar mundos, né? Funcionou literalmente como essa matriz de impressão. Exato. No momento em que ele cruza a barreira dimensional, o vácuo amorfo reage à psique dele de forma instantânea. A mente dele não apenas presencia o horror ao redor, ela fornece a tinta que desenha o cenário desse horror. O medo do escuro, a sensação terrível de isolamento, a necessidade urgente de encontrar os lugares seguros que ele conhecia no mundo real, como a própria casa ou o Castelo Byers, tudo isso força a dimensão a assumir a forma física da cidade natal dele, mas completamente distorcida pela lente do pavor absoluto. Precisamente. E perceber isso muda radicalmente o peso do que os outros personagens estão explorando quando eles entram lá ao longo das temporadas. Eles não estão apenas caminhando por um ecossistema alienígena genérico. Eles estão caminhando pela materialização física dos medos e dos traumas de um único menino. A dimensão copiou a percepção dele de mundo no momento de maior desespero. É uma projeção arquitetônica da dor de uma criança. E ouvindo você colocar as coisas dessa forma, de repente um dos maiores mistérios que sempre ficou meio solto na série passa a fazer um sentido perturbador. O detalhe do tempo congelado. Ah, essa é a prova
irrefutável da teoria. Sim, porque a própria narrativa já confirmou que o outro lado parou no tempo. Você pode entrar lá anos depois, na cronologia da série, mas os diários nas gavetas, os cadernos de escola, os pôsteres colados nas paredes, tudo está estagnado no exato dia 6 de novembro de 1983, que é o dia do desaparecimento inicial. O dia em que o trauma aconteceu. Exato. Antes, eu via isso e achava que era só um detalhe legal de ficção científica, tipo uma anomalia temporal, um rasgo no espaço-tempo. Mas, sob essa nova perspectiva psicológica que a gente está analisando no vídeo 7, não é a física do universo que está quebrada lá dentro. É a psique. Nossa, você resumiu com perfeição. Na psicologia clínica do trauma, a mente não avança. Quando uma experiência ultrapassa a capacidade humana de processamento, a consciência da vítima muitas vezes fica ancorada, presa naquele evento. O tempo interno da pessoa congela, né? Congela. A pessoa acorda, os anos reais passam no calendário, mas psicologicamente o cérebro dela revive aquele mesmo momento de horror repetidas vezes. O que essa teoria do Reddit propõe de forma genial é que a dimensão paralela se tornou a manifestação física e literal desse fenômeno clínico. O tempo lá não avança, porque o trauma que gerou o molde daquele lugar ainda não foi curado na mente do criador. E aí a gente entra num conceito maravilhoso que as fontes utilizam, que é a ideia do mausoléu geográfico. E eu acho essa expressão de uma precisão cirúrgica. Imagina um espaço inteiro construído única e exclusivamente para preservar o dia em que a infância de alguém acabou de forma violenta. É de arrepiar. É um monumento de proporções dimensionais dedicado à paralisia do medo. O fato dos cadernos em cima da mesa e as ruas não se atualizarem com o passar dos anos na vida real reflete a incapacidade da mente dele de atualizar a própria realidade depois da ruptura do sequestro. É quase poético, se não fosse absolutamente aterrorizante. E a genialidade de usar o termo mausoléu geográfico é que ele nos obriga a mudar a lente. A gente para de olhar para aquele mundo como um mero plano de conquista territorial de monstros. O objetivo primário daquele lugar, na sua fundação estrutural em Hawkins, não era invadir a nossa dimensão. Era encapsular a dor. O Henry Creel apenas se aproveitou disso depois. Exato. O Vecna pode ter usurpado esse espaço, aproveitado as ruas e as casas prontas e utilizado essa conexão como uma arma para os próprios fins dele. Mas a fundação das casas e a estagnação do ambiente são obras de um subconsciente ferido que se recusa a seguir em frente. Essa ideia de um ambiente que não é apenas perigoso fisicamente, mas que é um reflexo subconsciente direto da mente de quem está lá, me remete quase que imediatamente a certas obras de terror nos videogames. E a gente precisa fazer essa ponte porque para a galera que gosta de games vai ficar muito claro. Eu sei exatamente de onde você está falando e é um paralelo brilhante. Quem acompanha narrativas complexas de survival horror já deve ter feito a ligação mental com o universo de Silent Hill, especialmente o terceiro jogo da franquia. As análises da comunidade frequentemente usam a personagem Heather Masson como a analogia perfeita para a gente entender o que está acontecendo com o Will Byers. É um paralelo essencial para fechar a lógica do nosso vídeo de hoje. Em Silent Hill 3, para quem não conhece a fundo, nós acompanhamos uma protagonista que não está apenas sendo perseguida de forma aleatória por monstros numa cidade amaldiçoada. A Heather Masson tem uma ligação inata com a dimensão do pesadelo, o outro mundo do jogo. E a grande sacada narrativa lá é que a cidade de Silent Hill funciona como uma tela em branco, né? Ela absorve as culpas, os medos, a história pessoal de quem pisa nela e reflete tudo isso de volta através de ferrugem, corredores ensanguentados e criaturas grotescas feitas sob medida para quem está jogando. Sim, a Heather não é uma mera turista acidental naquele inferno. A mente e o passado dela ditam as regras e o design das criaturas e do lugar. É a interioridade dela esparramada pelos cenários. O que a gente está sugerindo aqui é que a dinâmica com a Hawkins invertida é essencialmente a mesma mecânica de Silent Hill. Nós não estamos vendo o confronto tradicional do bem contra um mal externo, cósmico e genérico que simplesmente apareceu do nada. A gente está vendo um protagonista caminhando por dentro dos seus próprios monstros,
projetados. Ele dá a forma, e o ambiente se alimenta dele para manter essa forma coesa. E essa simbiose entre o criador inconsciente e a sua própria criação distorcida nos leva à implicação mais pesada de toda a teoria. Porque se a gente aceitar que a topografia, a preservação temporal e essa conexão sensorial toda são frutos da imaginação e do trauma dele, isso reconfigura completamente o peso da temporada final. Nossa, com certeza. Especialmente porque os Duffer Brothers já afirmaram categoricamente que a quinta temporada será fortemente centrada no Will novamente. Eles disseram que o ciclo vai se fechar nele. Pois é, eles não estão falando apenas de um resgate dramático. Eles estão indicando que a resolução do conflito exterior, a guerra contra o mundo invertido, depende fundamentalmente da resolução do conflito interior dele. O que é fascinante do ponto de vista narrativo, porque acompanhando esse raciocínio cronológico que a gente construiu aqui hoje, a gente partiu do garoto com percepção premonitória dos desenhos, passou pela ideia do vácuo amorfo moldado por ele, até chegar na criação desse mausoléu geográfico de trauma. A hipótese para o clímax ganha contornos épicos. E muito sombrios. Muito. Se ele foi capaz de forjar a arquitetura de uma cidade inteira com os medos dele, até que ponto ele influenciou inconscientemente a própria forma física da ameaça definitiva que eles precisam enfrentar agora? Esse é o ponto onde todas as peças do quebra-cabeça convergem. Pensa comigo. Se o antagonista original, aquela força maligna primordial, precisava de um design, de uma roupagem visual, para interagir com o mundo ou para subjugar aquela nova infraestrutura de cidade... E se essa força tomou emprestada a essência dos piores terrores de quem desenhou a matriz de impressão? Exatamente isso. O Will pode não ter criado a maldade pura, a entidade em si. Mas ele pode muito bem ter fornecido o rosto e a silhueta desse mal. A mente que serviu de cadinho ativo tem um poder de manifestação tão profundo que separar o garoto do monstro final pode ser uma tarefa quase impossível na última temporada. O vilão e a vítima, de certa forma, compartilham o mesmo DNA criativo visual. E isso joga o nível de responsabilidade narrativa da série lá pra cima. O personagem principal deixa de ser o arquétipo da pessoa indefesa que precisa ser salva pelo grupo para se tornar o próprio epicentro do problema. É a percepção de que não importa quantas armas de fogo as crianças consigam, não importa a estratégia militar que eles montem, você não pode derrotar fisicamente uma ameaça que, no fim das contas, é alimentada pela sua própria recusa em processar uma dor profunda. Perfeito. A jornada passa a ser sobre autoconfronto absoluto, não apenas sobrevivência física. Para quem gosta de psicologia, é a externalização daquele conceito junguiano da sombra, só que elevado a uma escala apocalíptica de ficção científica. O que você não resolve dentro de si, cresce fora de si e tenta destruir o seu mundo. Brilhante! A genialidade da teoria que a gente dissecou hoje é exatamente essa capacidade de juntar pontas soltas. Ela pega elementos aparentemente dispersos, como a facilidade do garoto para o desenho, a data congelada nos cadernos, a sobrevivência improvável na primeira temporada, e costura tudo isso sob a ótica da saúde mental e da projeção do subconsciente. Transforma o que seria só uma aventura cheia de monstros numa metáfora monumental sobre o peso dos traumas de infância. É o tipo de análise que faz qualquer fã querer ligar a TV agora mesmo, colocar a primeira temporada no mudo e apenas observar o comportamento dele. Com certeza, prestando atenção em cada detalhe, cada sombra, cada momento de isolamento. Tentando enxergar as engrenagens dessa construção acontecendo em tempo real na tela. Porque se essa perspectiva se confirmar totalmente na temporada final, não é nenhum exagero dizer que a gente está diante de uma das construções de arco de personagem mais geniais e bem disfarçadas da cultura pop recente. É uma mudança de paradigma que só enriquece a obra. Não anula nada do que foi estabelecido sobre o Vecna ou outras mitologias expansivas. Pelo contrário, dá mais profundidade. Centraliza o coração do problema de volta para o ponto onde a série realmente começou. Mostra que o verdadeiro campo de batalha, no fim das contas, nunca foi a cidade de Hawkins. Sempre foi a mente. E isso nos deixa num ponto de reflexão excelente para encerrar o nosso mergulho de hoje. Porque nós passamos todo esse tempo destrinchando
como o medo insuportável de uma criança forneceu a matéria-prima para criar a estrutura física de um pesadelo, congelando a dor no tempo e dando um rosto para a escuridão. Tudo isso é um sistema inteiro erguido sobre as fundações de um trauma que nunca foi curado. E a pergunta que fica é inevitável. Inevitável! Desde que essa provocação para continuar ecoando na cabeça de todo mundo depois que o vídeo acabar. Se a dor e o medo dele construíram a estrutura daquela dimensão e a mantêm existindo dessa forma física, o que acontece com a própria realidade material do mundo invertido no dia em que ele decidir finalmente enfrentar os seus demônios, processar esse trauma e acordar? Se a doença construiu o mundo, será que a cura tem o poder de aniquilar tudo? Essa é a reflexão que vai dominar as teorias daqui para frente. Se ele acordar, o mundo desaba. Fica o questionamento de ouro. Ficamos por aqui com essa análise. Agradeço demais a companhia de quem escutou e mergulhou com a gente até o fim de mais este vídeo 7. É sempre um privilégio investigar essas ideias de forma tão rica. Até a próxima, pessoal!